Ó, agora sim, tá gravando. Boa noite a todos. Eu sou o professor Guilherme, especialista em concurso público há mais de 7 anos. Na aula de hoje, eu vou pincelar rapidamente como a gente dá uma volta total em todo o edital do Valparaíso em 18 dias, SEDF em 23 dias. Porém, o foco da aula de hoje é a redação, a mentoria de redação para o Valparaíso, em que você leva 70% da sua redação pronta para a prova. Então, se você tem dificuldade com redação, essa aula é para você. Então, gente, deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. Eu vou passar a nossa agenda da semana, de todas as semanas até dia 29 de março, segue a mesma coisa, como vocês já sabem. Maioria dos alunos, né? Quem está aqui hoje pela primeira vez, escreva para mim no chat se está aqui pela primeira vez. Coloca sim no chat se for a sua primeira vez. Deixa eu ver quem está aqui pela primeira vez. Ó, tem algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez. O Railson, o Luiz Gustavo. Escrevam para mim qual concurso vocês irão fazer e o cargo, por favor. Então, gente, olha, como vocês já sabem, todas as segundas são dedicadas ao edital da SEDF, em que a gente dá uma volta completa em todo o edital em 23 dias. Na próxima segunda, nós iremos para a aula 5. Aula 5. As terças. Essa semana Ontem eu iniciei a volta da rodada 3 do edital do Valparaíso, ou seja, eu já fechei o edital do Valparaíso uma vez em dezembro, uma vez em janeiro, e ontem eu iniciei a rodada 3. Porém, às terças-feiras é a mentoria de redação. Só que a professora Maria Luísa ontem teve um probleminha e não pôde, aí ficou para hoje a aula. Porém, todas as terças nós temos a mentoria de redação Valparaíso, que no caso vai ser hoje. Porém, é nas terças, tá? E aí, as quartas. Deixa eu só a mesa voltar aqui. Vamos, let's go. Ó, foi. Deixa eu limpar aqui. As quartas, sextas. Tá de brincadeira com a minha cara hoje, a mesa. Deixa só ela voltar. Acho que agora voltou. Ó, vou deixar assim mesmo. As quartas, sextas e sábados, nós temos a mentoria de questões. Mentoria de questões. Valparaíso. Às quartas e sextas, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã. E nas quintas, no caso amanhã, nós temos o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Olha só, vamos revisar aqui a nossa agenda de todas as semanas. Só essa semana que teve uma exceção, que a aula de redação dessa semana vai ser hoje. Todas as segundas a gente dá uma volta completa em todo o edital da SEDF em 23 dias, estamos indo para a aula 5, ou seja, embora nesse momento o nosso foco está no edital do Valparaíso, nós estamos estudando de forma concomitante o edital da SEDF. Lá no dia 30 de março, logo depois da prova do Valparaíso, a gente volta com tudo para a SEDF, mas não estamos deixando-a de lado, estudando SEDF todas as segundas. Terças, mentoria de redação Valparaíso, exceção essa semana que vai ocorrer hoje. Quartas, sextas e sábados, nós temos a mentoria de questões Valparaíso, e quintas, o curso de raciocínio lógico e matemática para o Valparaíso. Como eu disse, olha, nós já fizemos 2 voltas, 2 rodadas completas em todas as matérias de todos os conteúdos para o edital do Valparaíso. Nós estamos na rodada de número 3, e eu irei fazer 6 rodadas até o dia 29 de março, ok? Passando por todas as matérias de todos os conteúdos. Daqui a pouco, os meus alunos vão falar como foi a experiência deles fechando o edital já 2 vezes. Agora, voltando aqui para o chat, o Luiz Gustavo falou assim, concurso Valparaíso, professor de educação básica. Tem uma mentoria. O Railson falou assim, professor do Valparaíso, professor de ciências,
Tenho gente na mentoria para ciências. A Antônia falou assim, concurso Valparaíso, educação básica, tenho também. Ok? Então, gente, essa aqui é a nossa agenda da semana. Agora eu vou pincelar aqui rapidamente. Deixa eu ver se a professora Maria Luísa já está aqui. Cadê? Maria da Guimar, Marcos. A professora já está aqui. Vou pincelar aqui rapidamente como que a gente dá uma volta em todo o estado do Valparaíso em 18 dias e logo em seguida a gente já vai começar a aula de redação. Ok? Então, olha só, esse aqui é o meu guia de estudos do Valparaíso. Licença. Em que nós damos uma volta completa em todo o edital em apenas 18 dias. Olha só, aqui na parte de cima, nós temos a barra de menus, tá vendo? Clicando em acompanhamentos, nós temos as tabelas e gráficos de desempenho por questões. Clicando em análise, nós temos um dos botões mais importantes aqui do seu guia de estudos. Eu fiz uma análise de mais de 500 questões por matéria da banca UFG Verbena e cheguei na seguinte conclusão. Em verde, nós temos os conteúdos mais cobrados pela banca UFG Verbena. Em amarelo, os conteúdos de intermediária cobrança e em vermelho, os conteúdos de baixa cobrança. Olha aqui dentro do seu guia de estudos, ó, nas metas diárias. Verde, conteúdos que nós vimos ontem, ó. Educação básica com história da educação, português, interpretação de texto e educação básica para toda criança e adolescente, UECA. Todos os conteúdos caem muito na banca UFG Verbena. E os conteúdos em amarelo caem de forma intermediária e conteúdos em vermelho caem pouco. Eu faço essa alusão para você durante toda a execução do nosso guia de estudos para a banca UFG Verbena, para a banca Quadrex, entre outros, tá? Entre outros. Aí, olha, nós temos também o botão de simulados, que você vai colocar aqui a sua proficiência na tabela, o número de acertos e errados, e ele já traz aqui também no gráfico, tá? Deixa eu só adicionar um aqui, ó, para você ver. Vamos botar aqui 50. Para alterar o gráfico lá, ó. Ó, subiu lá, viu? E, por fim, mas não menos importante, hoje está verticalizado com conhecimentos gerais, língua portuguesa, que você vê aqui comigo de segunda a sábado, e às terças-feiras com a professora Maria Luísa. Raciocínio lógico matemático, tem todo o material já gravado em videoaulas e PDF, resumos e mapas mentais, mas você vê também todas as quintas-feiras com o professor Welton, ao vivo, às 20 horas. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do Valparaíso, de segunda a sábado comigo. Conhecimentos específicos, que é relativo aos temas da área complementar lá da SEDF, temas educacionais e pedagógicos, legislação, e também da parte específica, currículo e produção de conhecimento, processo de ensino-aprendizagem, você vê de segunda a sábado comigo e também nas aulas pré-gravadas. Então, esse aqui é o guia de estudos em que você dá uma volta completa em todo o estado do Valparaíso em 18 dias. Na aula de amanhã, nós iremos ver, na aula de sexta, na verdade, amanhã é o curso de raciocínio lógico e matemática com o professor Welton. Na aula de sexta, nós vamos ver realidade do Goiás e Valparaíso, conflitos sociais, igualdade, pobreza, fome e direitos humanos, emergências de saúde, surtos e epidemias, português, colocação pronominal, educação básica com a LDB, na aula de sexta, às 20 horas. Agora, antes da gente iniciar a nossa aula de redação, eu vou demonstrar aqui para você, olha, o meu e-book, que você vai ganhar a versão bônus, tá? Em que você leva 70%, meu e-book de redação, meu e da professora Maria Luísa, em que você leva 70% da redação pronta para a prova. Aí nele, a professora Maria Luísa daqui a pouco vai se apresentar. Nele, nós temos os temas, modelos prontos, vou te mostrar agora. Modelos prontos, esqueleto de redação, que nós chamamos aqui de esqueleto de destrava-aluno, esqueleto de redação, que é o esqueleto de destrava-aluno. E esse e-book aqui, eu e a professora Maria Luísa, nós construímos voltados especificamente para a banca UFG Verbena, tá? Aí ele traz aqui para você todo o passo a passo da redação, o passo a passo da redação. Ele traz para você também as tipologias textuais de provas dissertativas. Ele traz a estrutura da redação e o esqueleto para a dissertação argumentativa. Nós temos aqui duas tipologias, ó. Deixa eu marcar aqui para você. É a tipologia texto dissertativo argumentativo e texto dissertativo expositivo. Professor Guilherme, qual que cai para mim na banca UFG Verbena? O argumentativo, que é o texto em que você precisa deixar clara a sua tese, a qual deve ser construída por meio de argumentos relacionados a ela. A professora Maria Luísa vai falar sobre isso na aula de hoje. Acerca ainda da estrutura, nós temos um parágrafo de introdução, 2 ou 3 desenvolvimentos e uma conclusão. Aqui está o nosso esqueleto de destrava-aluno, tá?
que eu trago para você já toda a estrutura da redação, ó, a introdução aqui, os parágrafos de desenvolvimento, D1, D2 e a conclusão. Geralmente eu sempre trabalho essa parte aqui nas outras aulas no início da aula, mas como hoje é aula de redação, eu vou deixar para a professora Maria Luísa. E olha, atualidades para a prova dissertativa de redação. Nós temos também a redação completa para você e os temas. Eu vou passar aqui por algum dos temas. Vamos ver a partir dos 5, né? Porque a gente sempre fala os primeiros aqui. Ó, tema 5, ó. Tema 5. O papel da escola e do professor na formação dos cidadãos, dos estudantes, da fundamentação legal à prática democrática no ambiente escolar. Aí nós temos também a relação entre desigualdade social e educação no Brasil, os desafios do professor na efetivação da escola pública como instrumento na mobilidade e justiça. Logo depois, nós temos o papel da escola básica na construção da consciência ecológica, da teoria normativa à prática transformadora diante da crise climática. Temos também a integração das tecnologias digitais na educação básica, o papel do professor frente ao desafio de promover o uso ético e crítico em tempos de hiperconectividade. Temos também, eu acho que são esses. Aqui, ó, tem mais um também. A função social da escola pública brasileira, o desafio de equilibrar a excelência acadêmica com a proteção integral e o desenvolvimento humano. Agora, olha só, para a gente iniciar, aí temos aqui uma fotinha minha, para a gente iniciar, eu vou fazer a chamada, e hoje eu só vou mandar o material da aula para quem responder a chamada, tá? Enquanto a professora Maria Luísa vai dar a aula, eu vou mandando o material lá no privado. Deixa eu abrir aqui o material da aula de hoje, ó. Tá bem legal, inclusive. Tem o slide, tem também a professora montou um PDF para vocês, eu vou abrir aqui, ó, para a gente ver junto. Que é um material bônus para você. Então, enquanto ela dá aula, eu vou mandar um a um no privado, não vou mandar nos grupos hoje, tá? Porque tem gente que não está respondendo a chamada. E quando uns fazem errado, todos pagam. Mas, enfim, deixa eu mostrar aqui o material da aula de hoje para vocês. Olha, a professora fez aqui esse PDF, que é um material bônus, tá? E ainda tem o outro bônus de redação. Eu vou mandar 2 bônus para vocês hoje. O material da aula de hoje, citações coringas, aí tem passo a passo como analisar o tema, passo a passo como analisar o tema de novo, e de novo, e de novo. Aí depois nós temos passo a passo como fazer a introdução, passo a passo, introdução de novo, de novo, de novo. Passo a passo, como fazer a introdução, possibilidade 2, tá bem legal. Exemplos, tema da semana. Então, enquanto ela ministra a aula, eu vou mandar o material no privado, vou mandar 2 materiais, 2 bônus incríveis, ainda tem o e-book de redação. Então, olha só. Então, eu vou fazer aqui a chamada e vou enviar para quem responder a chamada, tá? Hoje eu só vou enviar para quem realmente responder a chamada. Ó, chamada, como vai funcionar? Você vai clicar na palavra chamada, que eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp, e vai me escrever presente. Hoje tem que escrever o presente, tá? Porque aí quem vai chegando, eu já vou liberando o material, vou liberar em tempo real. Lá no WhatsApp. Então, eu vou falar o seu nome aqui, vou escrever a palavra chamada no grupo. Vou escrever a palavra chamada no grupo. Chamada, ó. Mandei para todos. Quem já é meu aluno não precisa, já mandei lá no grupo da mentoria, tá? Quem não é aluno ainda vai responder a chamada e vai receber no privado. Vou mandar também. Gente, já está disponível, tá? Enquanto isso, enquanto eu faço a chamada, deixa eu falar rapidinho aqui com a Flávia Pires e com o Yuri, e logo depois a gente inicia a aula. Flávia Pires, boa noite. Boa noite. Flávia Pires, Yuri. Olha, tem gente mandando presente aqui no privado, não é aqui, é lá no WhatsApp. Mandando aqui, no caso, no Google Meet. Flávia Pires e Yuri, vocês estão aí? Boa noite, professor. Estou aqui. Oi, Yuri, liga a câmera aí rapidinho.
Só um pouquinho, professor. Tá. Yuri, eu falei para eles que a cada 18 dias ao vivo a gente dá uma volta no edital do Valparaíso e 23 dias é CDF. Você que participou da rodada de número 2, como foi isso para você? Gente, vamos esperar só um minutinho o Yuri. Aí, pronto. Yuri, eu falei para eles aqui que nós iremos fazer 6 rodadas para fechar o edital do Valparaíso. Nós já fizemos uma rodada em fevereiro, uma rodada, perdão, em dezembro, outra rodada em janeiro. Você iniciou a mentoria agora em janeiro e fez a rodada 2. Fechou o edital completo, passando por todas as matérias, todos os conteúdos. Como foi essa experiência para você? Bacana, vamos lá. Foi uma experiência muito boa. Primeiro que eu comecei, assim, super inseguro, talvez, porque as aulas muito dinâmicas, muitas questões, eu pensei, cara, como que acompanha isso, né? Até que Uhum. aos poucos eu fui encontrando, assim, adaptando a minha rotina, porque a mentoria, ela não funciona sozinha. Então é necessário a gente ter esse entendimento que a gente precisa estudar para além da mentoria. Então, por exemplo, hoje eu tenho uma rotina puxada, eu trabalho durante o dia. Então, por exemplo, geralmente chego ali por volta das 18 horas, eu fico umas 2 horinhas estudando, entro aqui na mentoria, participo, depois eu faço um pouco de questão, né, quando permitido pelo tempo. Então, assim, e depois que você entra no ritmo, depois que você percebe que você está dando conta, acompanhando as questões, acompanhando todo o raciocínio que é trabalhado aqui na mentoria, faz muito sentido. Aí vamos lá, terminei minha primeira volta. E foi uma grande conquista, porque, já comentei antes, desde que eu me propus a estudar de fato, para concurso, essa é a primeira vez que eu faço que eu tenho esse feito, de falar assim, caraca, fechei um edital, e isso é muito gostoso, já é um grande avanço, mas é um pequeno pontinho dessa caminhada, sabe, rumo ao sucesso. Então, assim, não pode perder o ritmo, né? Não pode perder a rotina. Tem dias que cansa, tem dias que a demanda ela é grande da própria vida, mas a gente tem que estar ali firme, né? E a mentoria ela apoia bastante porque é muito individualizada, ela é muito personalizada. Então, se Yes, você cara. se perde, a gente tem ali o guia, né, para poder nos nortear. Então, isso é muito. Traz uma segurança muito grande, né? Assim, te faz pensar melhor, me faz pensar não, eu tenho certeza. Acho que está me fazendo ir, né, no caminho certo para aprovação. Né? Se não vier agora em Valparaíso, vem ali na sede DF, não sei, depois em outras oportunidades, mas Deus vai abençoar aí. Estamos Ai, juntos tem ao que todo, né? é isso Então, super mesmo, hein? Vamos buscar essa aprovação no Valparaíso. Não desiste antes do dia, no final, do dia final, não, tá? Tem que ser igual o Marcos. O Marcos me mandou uma mensagem hoje falando assim, professor, eu não tenho outra saída, eu tenho que passar na PM Goiás. Tem que acreditar igual o Marcos até o final. Não pode deixar de acreditar. Então, gente, ó, agora eu vou falar só com mais um aqui, aí a professora vai começar a aula, e eu vou, enquanto isso, eu vou enviando o material, tá? Hoje eu vou ficar só até o momento da chamada, que eu fiz um procedimento estético hoje, estou com dor, e a professora vai ficar com vocês. Pode ser a Wandra ou Rosenice, hoje? Oi, professor, Rosenice? boa noite. Oi, Wandra. Você estava comigo, boa noite, minha querida. Você estava comigo durante as 2 primeiras rodadas. A gente já fechou o edital 2 vezes do Valparaíso. Como que foi para você? Ai, para mim foi satisfatório, né? Eu não, até então, não tinha fechado edital nenhum. E pela primeira vez eu consegui fazer isso. A gente tá fazendo isso, né? Todo mundo junto, né? Quem tá na mentoria. E para mim está sendo realmente muito, muito bom mesmo. Muito bom, muito obrigado, Andra, pela sua participação. Então, gente, ó, eu vou explicar para vocês aqui como que funciona a mentoria. E aí, logo depois, a professora Maria vai iniciar a aula dela e vocês vão ficar com ela hoje, tá? Olha só, a mentoria
Vou colocar aqui, ó, vai ser bem rapidinho, é 1 minuto, eu explico isso aqui e nós começamos a aula. A mentoria, ó, vou colocar aqui, ó, mentoria, professor. Vocês não ligam que eu tô passando essas margens aqui, não, só pode aqui na explicação, tá? Na redação não pode, não. Mentoria, professor efetivo. Olha só, a mentoria para professor efetivo do DF, professor efetivo do Valparaíso, é um acompanhamento individual e personalíssimo, tá? Individual e personalíssimo. O acesso da mentoria, agora, ele é vitalício, tá? Ele é vitalício. Por exemplo, a Flávia Pires já está comigo, já vai fazer uns 2 anos. A Vera Lúcia já está comigo, já tem uns 2 anos. Então, assim, enquanto eu estiver fazendo mentorias, você vai estar aqui comigo. Eu não tenho previsão de parar. E aí, olha só, você vai receber na mentoria todo o material. Você vai receber na mentoria todo o material em videoaula. Vou colocar aqui, na verdade, só material. Você vai receber todo o material em videoaula. Ó, você vai receber todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais. Vai receber o seu guia de estudos, em que você dá uma volta completa em todo o edital do Valparaíso em 18 dias. Deixa eu perguntar aqui, ó, só para vocês verem. Quem aqui dos meus alunos já fecharam o edital? Coloca aqui, eu já fechei, professor, no chat para mim, para o pessoal que chegou aqui agora ver como realmente acontece. Então, olha só, tem o guia de estudos com as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pela Banco FG Verbena para o Valparaíso e pela Banca Quadrix para a SEDF. Esse guia de estudos aqui também, ele conta com mais de 3.000 questões comentadas, tá? Tanto para pedagogia, assim como para a área específica. Professor, vou dizer para ciências, para matemática, tem também. Além disso, ó, então, como eu falei, todo o material em videoaula, PDF, resumos e mapas mentais, o guia de estudos, né, que tem as metas diárias, revisões programadas, análise do conteúdo mais cobrado pelas bancas e mais de 3.000 questões comentadas. Você vai receber também, olha só, as aulas ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, comigo e com os professores convidados. Hoje, por exemplo, a professora Maria Luísa, que é a professora convidada, entre aspas, né? Porque ela já é fixa na mentoria desde 2021. Então, olha só, nessas aulas de segunda a sexta, às 20 horas, e aos sábados, às 9 horas da manhã, eu vou te ensinar as técnicas de estudos, de revisão, de estudo da legislação, estudo por questões. Falando em estudo por questões, a cada 18 dias ao vivo, nós damos uma volta no edital do Valparaíso, e a cada 23 dias na SEDF. Mais a mentoria de redação, só mais um minutinho, nós já vamos iniciar a aula. Mais a mentoria de redação, com 10 aulas ao vivo, 10 redações corrigidas, e o meu e-book que vocês viram agora mesmo, que tem temas, escopo, esqueleto de redação e folha de respostas. Olha só, quando eu resolvi abrir essa mentoria, lá no final de dezembro, quando saiu o edital do Valparaíso, eu decidi que eu iria abrir 100 vagas. Olha quantas pessoas tem na mentoria hoje, ó. 106 pessoas. Ou seja, são 106 alunos mais eu. Mais eu. 105 alunos mais eu. Então, tira eu, fica o quê? 105, hoje tem 105 alunos, né? Então, eu tenho 5 vagas para fechar a mentoria, tá? 5 vagas finais. 5 vagas finais. E quanto que está essa mentoria hoje, professor Guilherme? A mentoria está saindo, ó, de 1.500 por apenas 12 vezes de R$ 107,00 no crédito, R$ 107,00 no crédito, ou R$ 1.000 no Pix, tá? Ou R$ 1.000 no Pix. Lembrando que a sua compra é completamente segura, no prazo de 7 dias. Caso você não goste da mentoria por qualquer motivo, eu devolvo o seu dinheiro, tá? Então é isso, eu vou te enviar os materiais da aula de hoje lá no WhatsApp. Olha só, para receber o material da aula de hoje, você tem que ter respondido presente, eu vou mandar agora, enquanto a professora dá aula, ou deixar um joinha. Eu vou clicar também em todo mundo que deixou um joinha na palavra chamada e vou enviar o material. É isso, pessoal. Depois eu falo da proposta da mentoria com você lá no WhatsApp. Nesse primeiro momento, eu vou te enviar o material.
Tenha uma excelente aula, vocês vão ficar com a professora Maria, e a gente se vê novamente amanhã, às 20 horas, e todos os dias no WhatsApp. Amanhã, às 20 horas, nós temos o curso de Raciocínio Lógico e Matemática com o professor Elton. Então, ó, um beijo, boa aula para vocês e aproveitem. Professora Maria, é com você. Boa noite. Boa noite, Maria professor tá aí? Guilherme. Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Conseguindo me ver? Sim. Boa aula, pessoal. Eu vou mandar o material para vocês lá agora no WhatsApp. Tchau, tchau. Tá. Gente, eu já vou começar essa aula pedindo desculpa, porque eu hoje estou tendo uma crise de rinite, assim, desproporcional. Vocês podem ver pela minha cara, né, que já tá com a feição inchada. Então, se em algum momento ficar um pouco difícil de entender o que eu tô falando, só mandar mensagem ou levanta a mão, que eu tô com tudo entupido aqui, é sinusite, é rinite. Essa época de mudança de clima é uma loucura, né? Mas a gente não pode parar, né? A gente tem que ir com foco total. Então, quem estava animado para a nossa aula da semana? Gente, todas as redações foram entregues, as que eu recebi no e-mail, tá bom? Tem alguém que tá aqui que enviou a redação e não teve devolutiva? Se teve, por favor, se manifesta aqui para mim, porque é muito importante. Se tem alguém que não recebeu, tá, Thaís. Tudo bem. Então, quem não tiver recebido, Eliane. Gente, vocês têm certeza que vocês não receberam? Vocês olharam no spam? Porque eu vou olhar aqui na planilha. Por exemplo, eu tenho uma planilha aqui de redações corrigidas e a Eliane tá dando como corrigida. A da Thaís realmente não foi corrigida, mas no final da aula eu falo com você, tá bom, Thaís? A do Yuri tá aqui como corrigida. Mas a da Eliane foi entregue aqui, pelo menos de acordo com a minha planilha. Você verifica certinho, Eliane? Se você não tiver recebido, você olha no spam, você me fala no final da aula, que é só para eu ter essa noção. Então vamos lá, gente. O que vocês acharam, gente, após essa primeira produção de redação? Como foi a experiência de produzir a primeira redação de vocês, né? Aqui dentro da mentoria. Vocês acharam muito difícil? Eu quero saber o que vocês acharam mais difícil, o que foi mais fácil. E aí, as pessoas que receberam redação, contem para nós aí. O Yuri falou que corrigiu. Yuri, como é que foi produzir sua primeira redação? Professora, foi um sofrimento, para falar a verdade. Foi muita ideia ao mesmo tempo e dificuldade para organizar. Tanto que até estou aqui com a devolutiva, né? E eu achei ela bem bacana, bem detalhada. E Que eu achei bom, assim bem Yuri. interessante porque um dos primeiros comentários é justamente assim, que eu trouxe muitos pontos, mas não soube aprofundar de fato assim, na argumentação. E eu sempre tenho essa dificuldade. Certo. Mas assim, de modo geral, foi bacana viver essa experiência, sabe? Acho que com treino dá para melhorar bastante. Beleza. Gente, você sabe que eu adoro vocês, né? E por causa disso, eu planejei um cronograma de aula de redação que vai ajudar muito vocês. Por quê? O que nós vamos fazer nas próximas aulas? Eu vou trazer um passo a passo de como produzir uma redação. Vocês já têm o esqueleto, vocês já têm algumas coisas, mas o que eu trouxe para a aula de hoje? Eu trouxe algumas citações universais, toda aula eu vou tentar fazer isso, vou tentar trazer citações universais que se encaixem dentro das redações de vocês, mas a gente vai fazer um passo a passo de como analisar o tema, como começar a introdução. Na aula de hoje, a gente vai focar em duas coisas. Primeiro, como analisar a proposta de redação, e segundo, como construir a sua introdução. Porque eu percebi que a maior dificuldade de vocês foi a introdução, né? Que muitas vezes a introdução ela ficava um pouco superficial, ela ficava um pouco desconexa, ou ela ficava muito expositiva. Então, eu trouxe para vocês do slide de hoje, né, do material de hoje, que eu já vou até começar a espelhar aqui.
que... Pera, deixa eu só abrir aqui. Então, hoje eu vou trazer um passo a passo de como produzir. E aí, qual é o plano para hoje? Para todo mundo conseguir entender. A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas citações gerais. Eu vou falar sobre o passo a passo para analisar a proposta. Vou falar sobre o passo a passo para construir a introdução. E vocês vão produzir só a introdução desse tema para mim hoje. Tudo bem? Durante a aula. Eu vou dar aí uns 10 minutinhos no final da... Quando eu estiver acabando, né? Para vocês tentarem produzir a introdução de vocês. Só a introdução. Tudo bem? E aí, dentro desses 10 minutos, quem for terminando pode tirar dúvida, pode perguntar, que a ideia é que a partir de agora a gente vá desmembrando a redação, né, para a gente conseguindo desenvolver cada parte. Na próxima aula, o plano é a gente conseguir fazer os 2 desenvolvimentos. E aí, na última aula, a gente termina com a conclusão, e aí o objetivo é que a gente tenha aí uma redação completa, né, bem construída, que vocês entendam como que funciona o passo a passo de construir as coisas, tá bom? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui pelo slide. E aí, eu deixei aqui algumas citações coringas para vocês, para ajudar na hora da produção de vocês. Todo mundo está conseguindo ver o slide? Espero que todo mundo esteja conseguindo ver. Eu acho que ele está um pouco grande. Mas assim, fica ruim para ler. Então, eu vou deixar assim mesmo. Então, vamos lá, galera. Vamos começar pelo começo. Vamos lá. Ok, galera, vamos lá. Nossa, o puro suco da doença, né? Mas vamos lá. A primeira citação que eu coloquei para vocês foi tirada da Constituição Federal de 1988. E aí eu peguei o artigo 205, né, que fala sobre o direito à educação no Brasil. Então, fala sobre a educação ser direito a todos, dever do Estado, da família, sobre ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Enfim, eu deixei aí o artigo 205 para vocês, que eu acho que é um artigo super importante para vocês terem como coringa mesmo, quando se trata de temas da educação. Aí, como segundo, eu deixei a LDB, né, a Lei 9.394, e aí tem o inciso 1, o inciso 4, o inciso 6, que fala sobre igualdade de condições para acesso e permanência na escola, respeito à liberdade e apreço à tolerância, vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E coloquei também da PNE, né, a Lei 13.005, que é o Plano Nacional da Educação é focado em metas e diretrizes para um período de 10 anos. Então, aí a gente tem também a questão do o artigo 2, né, do inciso 1 e 3. São diretrizes da PNE a erradicação do analfabetismo, superação de desigualdades, com ênfase na promoção da cidadania. Tá, vou tentar dar um zoom aqui para vocês, gente. Só um minutinho. Gente, o Google Meet também tem a função de zoom, tá? É só clicar. Além disso, eu já enviei esse material lá no WhatsApp, tá? Para você abrir também. Gente, aumentei um pouquinho, vê aí se melhora para vocês. É só essa primeira aqui que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para ler. Os outros estão com menos textos, tá bom? Só uma coisinha, quem respondeu a chamada, eu enviei o material já de forma individual. Quem ainda não recebeu, é só deixar o joinha na palavra chamada no grupo ou me enviar presente que eu envio. Para quem é aluno da mentoria, o material está lá no grupo, é só abrir. E quem tiver dificuldade para ler, dá um zoom aqui, eu estou apertando o zoom aqui, dá para arrastar no zoom, dá para fazer tudo aqui. Fica bem legal. Vai, professor. Prontinho? Então, vamos lá, gente. Continuando. Então, aqui eu coloquei também uma citação do Nelson Mandela, que fala que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo.
Por que que eu coloquei essas citações? Porque vocês vão produzir mais redações, né, com o tema voltado para a educação, e vocês já têm acesso a esse material, então pode ser um material que vocês vão consultar também, que vocês vão voltar, que vocês vão conseguir olhar. Vocês podem usar essas citações dentro das redações de vocês, inclusive é ótimo que usem. E como eu falei, toda aula eu vou tentar trazer algumas citações coringas para vocês, para que vocês vão fazendo esse acúmulo aí durante o período da mentoria, para que no final vocês tenham muitas opções, né, de produção, certo? Então, deixei essas citações coringas muito boas para vocês, e agora vamos descer aqui um pouquinho e vamos começar com os passo a passo. Gente, esse aqui eu vou diminuir só um pouquinho, tá? Esse aqui, como é menos texto, né? Então dá para deixar um pouquinho menor. Desculpa, gente. A rinite hoje tá intensa. Então vamos lá. Vamos começar com o passo a passo de como que a gente vai analisar o tema da redação, para que na próxima redação que vocês vão produzir, né, o próximo desafio da semana, vocês coloquem isso em prática e me contem semana que vem como é que foi, né, colocando isso. Então, vamos lá. Primeiro ponto, identifique o recorte temático, ou seja, as palavras-chave. Então, eu coloquei aí um exemplo, e depois a gente vai reproduzir isso lá com o tema da semana, tá bom? Então, vamos lá. O tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Então, qual é o recorte temático? Ou seja, quais são as palavras-chave? Então, desafios, formação educacional, surdos. Então, a gente vai analisando por partes. Em vez de a gente pegar e tentar analisar o tema todo de uma vez, a gente vai fracionando e pegando um pedacinho de cada vez. Então, vamos lá. Se a gente começa do começo, o assunto amplo é sobre o quê? Sobre educação. Qual é o eixo específico? A gente está falando sobre surdos, então a gente está falando sobre inclusão. Então, a gente já voltaria nas citações que a gente teria na cabeça, né? Voltados para a integração, para a inclusão, né? Para uma educação inclusiva, que a gente falou bastante no tema da semana passada. Aí a gente analisa esse eixo específico. Então, aqui a gente já entendeu que é os surdos e que o tema específico é sobre inclusão. O recorte geográfico é o Brasil. E o foco problemático é os desafios, ou seja, você tem que focar no que pede, ou seja, no que não funciona. Então, não adianta você pegar a sua redação e focar totalmente nas leis que já foram implementadas, porque o objetivo central dessa temática são os desafios, ou seja, os problemas, as causas. Então, a gente tem que levar em consideração aquela coisa da causa e consequência que eu falei na última aula, mas a gente vai ver isso melhor quando a gente for falar do terceiro parágrafo. Então, vamos lá. O tema é Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. Gente, então, a gente sabe que é sobre educação, que o eixo específico é sobre surdos, que o recorte geográfico é o Brasil, e o foco problemático é os desafios. Então, o que é que não funciona? E aí, se o título já te dá uma problemática, isso quer dizer que quando você chegar lá na proposta de intervenção, você vai ter que resolver essa problemática. Tudo bem? Indo um pouquinho para frente. Indo para o próximo slide, vou abaixar aqui um pouquinho para vocês. Aqui está o segundo ponto, ou seja, o segundo passo. Você vai pegar para usar os textos motivadores para delimitar o caminho. Então, se o texto fala de falta de verba, o seu foco vai ser o Estado. Até porque, se a gente está falando sobre educação pública, quem é responsável pela manutenção da funcionalidade da educação pública? O Estado. Então, se a gente está falando de falta de verba no texto motivador, a gente quer que você... Assim, basicamente, o texto motivador, ele não serve só para te motivar. Ele está ali para te dar um norte, né? Para te dar ali uma perspectiva. Que vai ser o quê? Se ele está falando sobre falta de verba, quem é que não está dando a verba? O Estado. Então, obrigatoriamente, dentro da sua redação, você tem que trazer uma perspectiva a partir do governo como o causador da problemática. O que não quer dizer que você vai ficar batendo no governo. É, pelo menos, uma menção,
né, para o fato dessa problemática não funcionar por conta de todas as questões de falta de verba do Estado e tudo mais. Se fala sobre preconceito na escola, o foco é ética e convivência. E aí, dentro de ética e convivência, a gente entra também na educação familiar, né, em crianças envolvidas em ambientes de violência, sobre uma coordenação pedagógica atenta, né, sobre um corpo discente que sofre e que pratica, e por que isso acontece? Então, onde está o processo de manutenção da escola, né? Onde estão os professores, a coordenação, para que o preconceito esteja acontecendo, esteja sendo difundido e não esteja havendo uma resolução. Então, aqui a gente já tira a responsabilidade do Estado e a gente foca, né, a responsabilidade para esse espaço aí de convivência. E aí, aqui eu deixei uma dica para vocês, que é dados motivadores para provar que a lei LDB, PNE está sendo descumprida. Então, assim, basicamente o que eu estou falando é, gente, vocês podem usar os textos motivadores dentro das redações de vocês, mas o ideal é que vocês usem eles amparados dentro da própria citação de vocês. E não é para vocês pegarem toda a tese de vocês e basarem nos textos motivadores. Professora, se eu não quiser usar o texto motivador, ótimo, tá tudo bem, não tem problema, vocês não têm que usar. Inclusive, eu até prefiro que não usem, né, que mostra que vocês têm um domínio de conteúdo sem ser aquele que foi preposto pela própria banca. Mas tá aí, se você não sabe, né, se você não tem o domínio do conteúdo ou se você não sabe qual lei colocar, e os textos motivadores estão ali e estão trazendo essa informação para vocês podem usar. Vocês não podem amparar a sua tese no texto motivador. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida, vocês levantem a mão, tá bom? Então, vamos lá. Só tô indo um pouquinho mais rápido aqui, que a gente tem muita coisa para fazer nessa aula. Eu vou abaixar aqui só, diminuir um pouquinho. Então, vamos lá. Aí o terceiro passo é aplique o filtro do repertório Coringa. Ou seja, eu já deixei para vocês aqui o repertório, né, com algumas coisas do repertório, alguns repertórios coringas para vocês. E aí aqui vocês vão aplicar o filtro. Vocês vão ver quais são as informações que eu tenho e o que cabe. A partir do momento que você analisou e você fez aquilo de focar em qual eixo está fazendo parte, então, é sobre inclusão? Então, esse aqui é o que eu tenho de repertório coringa. Ah, tá falando sobre falta de verba da educação. Então, é isso aqui que eu tenho. É sobre descaso da educação. Então, vocês vão pegando cada uma, né, cada uma das coisas, cada ponto, e vocês vão lá anotando ali para vocês. Isso já é um mapa de ideias, entendeu? Então, vocês já vão meio que desmembrando o tema, aí vocês vão inserindo as informações do repertório coringa que vocês tiverem. Tudo bem? E aí, agora, olhe para a sua lista de citações e pergunte qual dessas ferramentas abre essa porta. Ou seja, a gente tem uma problemática. Qual dessas citações caminha junto? Aí vem o segundo ponto. O problema é a desigualdade de acesso. Então, a gente tem LDB, artigo 3, inciso 1, sobre igualdade de condições para acesso e permanência. O problema é o preconceito ou a padronização dos alunos. Use Maria Tereza Malton, Ser Quem São, ou Jussara Hoffmann, Olhar o Aprendizado com Amor. Então, na última redação, se eu não me engano, na redação Coringa, eu usei a Jussara Hoffmann. E aí, mais à medida que eu for trazendo, a gente vai trazendo novas citações. O problema é a falta de consciência na sociedade. Paulo Freire. Gente, não existe vocês serem concurseiros da área da educação e vocês não terem trechos, né, falas, citações do Paulo Freire para enriquecer a redação de vocês. E isso é super importante, ok? Então, professora, oi, posso só tirar uma dúvida? pode. Eu sempre fico muito na dúvida, assim, quando a gente vai fazer citações, por exemplo, se eu não lembrar, assim, qual é o artigo, qual é o inciso, fica errado eu falar só, por exemplo, assim, segundo a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, isso e aquilo. É necessário mesmo colocar o número do artigo, assim, o que você me diz?
Olha, se você não tiver essa informação, não tem problema você colocar o mais geral, né? Tipo, de acordo com tem muita gente, muitas vezes a gente fala, né? De acordo com a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Aí a gente não necessariamente precisa colocar aqui o artigo 5º. E tá tudo bem. Eu sempre sugiro que vocês coloquem, né? Mas quando vocês tiverem certeza, gente, também não inventa, tá bom? Não coloquem se vocês não tiverem o domínio do tema. Mas não tem problema se vocês não colocarem a lei específica, né? O inciso e tudo mais. Só que é bom que coloque, porque isso mostra que você tem mais conhecimento, né, sobre o tema, e isso ajuda bastante a aumentar a sua nota de tema, enfim. Então, se não tiver essa informação, tudo bem, pode colocar a citação mais geral, né? Mas, se tiver essa informação, opte por colocá-la, tudo bem? Aí, tá, vamos lá, vamos continuar. Aí a gente entra no quarto passo de análise temática. O fluxo de análise, ou seja, a lógica do problema. Para cada tema, faça essas 3 perguntas para montar o seu roteiro. Gente, esse material da aula de hoje, isso aqui é ouro para vocês, tá bom? Muita atenção, que aí eu quero que vocês usem isso para fazer a próxima redação. Então, vamos lá. Para cada tema, faça essas 3 perguntas para montar o seu roteiro. O que a lei diz? Ou seja, tem alguma lei na minha cabeça sobre esse tema? O que acontece na prática? Então, o fato que os textos motivadores mostram. Então, se o texto motivador está falando de desafios, então ali ele já está trabalhando a problemática. E o que acontece na prática, vocês também podem partir da análise que vocês têm, até porque vários de vocês já são professores, né, já trabalham com isso no dia a dia. Então, vocês podem trazer essa perspectiva pessoal, mas sempre amparada por fatos, por favor. E, por último, por que essa distância existe? Ou seja, qual é a dificuldade de se resolver esse problema? Então, se a gente fala sobre a questão da inclusão, então, o que a lei diz sobre inclusão? É o que acontece na prática. Por que isso acontece, né? Por que é tão difícil resolver? Esses são os 3 pontos para você conseguir construir sua redação. Com isso, tudo vai ficar muito mais organizado, ordenado dentro da cabecinha de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Então tá bom. Gente, então, vamos lá. Agora, a gente vai para o passo a passo de como fazer a introdução. E aí, eu trouxe 2 possibilidades para que vocês produzam uma introdução. Tem gente que se identifica mais com um, tem gente que se identifica mais com o outro. De todo modo, 2 possibilidades muito, muito úteis. Então, vamos lá. No passo 1, você tem ali o repertório legitimado mais o tema. Ou seja, você vai trazer a citação antes de apresentar o tema. Professora, mas isso não está no esqueleto do e-book. Gente, calma. Essa é a possibilidade 1. Eu estou dando para vocês uma opção. Aí, na segunda possibilidade, eu vou voltar para a estética do e-book. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira introdução. Passo 1. Repertório legitimado, mais o tema. Então, em vez de você começar falando só uma lei, ou só trazendo o tema, aqui é uma possibilidade muito boa, que eu gosto muito, tem funcionado muito nas redações, tá bom? Eu tenho visto que isso tem dado muito, muito certo, principalmente em bancas que focam em dissertação argumentativa. Então, vamos lá. Em vez de você começar falando apenas da lei, você já casa a lei com o tema. Então, na primeira linha, você já mostra que você entendeu a proposta e que você vai seguir ali uma linha clara. Então, de maneira bem objetiva, como é que fica? Primeiro vem a citação, aí vem o verbo de ligação para trazer essa união aí entre os dois. E a palavra-chave do tema. Então, vamos lá. Um exemplo. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, define a educação como um direito de todos, visando garantir a cidadania e a inclusão do cenário brasileiro. Então, a gente tem aqui a Constituição Federal, como a citação, que vai embasar o tema, e a gente vai ter
visando garantir a cidadania e inclusão do cenário brasileiro. Então, esse primeiro período aí, que seria da introdução, né, você já trouxe essa contextualização com o embasamento legislativo e apresentou um tema. Tudo bem? No caso, o tema que eu estou falando aqui é sobre educação e cidadania. Tudo bem? Então, essa é a primeira possibilidade. Segundo passo. Aqui você vai usar um conectivo de oposição para mostrar que a teoria da lei não condiz com a realidade. Ou seja, vocês começaram falando que é tudo amparado por lei, né? Que a educação, a cidadania é amparado por lei. Porém, olha aí, já o conectivo de oposição. Não é o que acontece na prática. Então, você já traz aí esse conectivo adversativo. A gente vai ter uma aula só de conectivos, tá? Eu estou organizando aqui para que venha no melhor momento. Mas a realidade da problemática. Então, vamos lá. Entretanto, e poderia ser o mais, o porém, o contudo. Entretanto, a realidade das escolas públicas distancia-se desse preceito, uma vez que a falta de infraestrutura e o preconceito impedem a democratização do ensino. Gente, só um minutinho. Desliguei o microfone aqui rapidinho só para assoar o nariz, né? Vamos lá. Vermelho. Oi? Acho que ela ligou o microfone sem querer. Então, vamos lá, gente. Então, a gente começa aí com essa ideia de oposição, que a ideia é você falar o quê? A lei ampara o tema. Porém, isso não funciona na prática. A gente tem um problema, certo? Uma vez que a falta de... Tudo bem, Aline, fica tranquila. Uma vez que a falta de infraestrutura e o preconceito impedem a democratização do ensino. Então, a gente tem aqui essa junção, né, dessa oposição ao que acontece na teoria. Tipo, na teoria tinha que funcionar. A prática não funciona, certo? E aí você já fala o porquê. Você traz a realidade da problemática. Aí, vamos para o passo 3 e o último passo, para montar a introdução. Você chega no terceiro passo, você traz a nossa tese. Gente, eu vi que muitos alunos tiveram dificuldade em entender a tese. Entender, de fato, né, conseguir deixar a tese clara. Teve gente que colocou só o tema e achou que o tema já era a tese e ficou um pouco confuso. Então, vamos lá. Nesse terceiro passo, né, que vai ser também o terceiro período, a tese ela vai ser a sua opinião dividida em 2 problemas que você vai explicar nos parágrafos seguintes. Ou seja, os argumentos que você vai usar. É aqui que você promete o que vai discutir. Então, nesse sentido, torna-se necessário debater como, aí o problema 1, então, a falta de professores capacitados para lidar com a inclusão e a falta de infraestrutura para receber alunos neurodivergentes dificultam a plena democratização do ensino do país. Então, nesse terceiro período, você já trouxe a sua tese de que é necessário debater, porque você já trouxe aí a problematização. Tudo bem? Gente, alguma dúvida em relação a esse primeiro esqueleto de introdução? Ou tudo bem? Digam aí se está tudo bem, se está tudo certo, porque eu não vou voltar de novo aqui, eu vou para outro modelo de introdução. Professora, rapidinho. Pode falar. Nessa tese aí, na outra aula, a senhora falou que tinha que ser um problema e na outra tese deveria ser outra coisa, sem ser o mesmo problema. Uma solução, não era isso ou não? Oi, pode repetir, por favor? Nas 2 teses, eu estava tentando fazer a minha redação, nas 2 teses, na última aula, acho que a senhora falou alguma coisa que um era um problema e outro era outra coisa, eu não me lembrava. Ou as duas problemáticas. Podem ser 2 problemáticas. Vocês podem também trazer pontos negativos e pontos positivos. Isso vem com base na argumentação que vocês decidirem para o texto. Mas a tese, ela vai ser o seu posicionamento em relação à problemática. Então, os argumentos, eles integram a tese.
A tese e os argumentos não são coisas separadas. Os argumentos fazem parte da tese. Entendeu? Ah, não, sim. Então, os dois argumentos eu que escolho porque eu que vou debater eles, não é isso? Exatamente. E aí, você vai escolher com base na sua perspectiva, porque a tese vai ser a sua opinião. Entendeu? Sim, sim. Então, por exemplo, lá em cima tinha colocado entretanto, se eu fosse falar dois problemáticas, eu não poderia colocar entretanto, porque eu estaria em oposição com o que eu ia falar, não é isso? É porque o entretanto, que eu tinha falado, ele foi do período passado, que é quando você traz uma oposição da realidade com a lei. Então, a lei fala que isso é assegurado por lei. Porém, na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. Entendeu? Entendi, não entendi. Aí, nessa terceira parte, você vai só sustentar a sua tese. Porque se lá no segundo período você traz essa oposição de que a educação não funciona na prática como ela deveria, então você vai formalizar a sua tese, né, com base nisso. Então, não funciona. Por que não funciona? Aí você vai colocar os problemas que impedem que isso aconteça. Tudo bem? Entendi. Gente, mais alguma dúvida em relação a esse primeiro modelo? Ou a gente pode ir para o segundo? Tranquilinho? Então, vamos em frente. Aí eu deixei aqui um exemplo. Vamos lá, juntinhos em união. Tema: os desafios do ensino inclusivo no Brasil. Então, de acordo com a Constituição Federal de 1988, então, a citação primeiro, a educação é um direito social fundamental, devendo o Estado garantir o pleno desenvolvimento de todo cidadão, de todos os cidadãos. Então, aqui a gente tem a apresentação da citação, né, da Constituição Federal, e a gente já apresenta o tema, né, que é sobre esse direito fundamental, né, e assegurar essa educação. Aí vem o segundo período. Todavia, a persistência de abismos do ensino inclusivo revela que essa garantia é negligenciada na prática. Então, a gente tem aqui o todavia, que é um conectivo de oposição, ou seja, é aí que você deixa claro a teoria, que é a Constituição Federal, e a prática, que é o dia a dia dos professores. E no terceiro período, a gente tem, nesse cenário, o problema é agravado não apenas pela insuficiência de infraestrutura nas escolas, mas também pela falta de preparo pedagógico para lidar com as diferenças. Tudo bem? Então, esses foram os dois pontos que eu escolhi para trabalhar com base aí desse tema. Tudo bem? Lembrando que isso aqui é um tema fictício, né? Ele não está no e-book. Quer dizer, a última aula a gente falou um pouco sobre educação inclusiva. Mas o desafio dessa semana vai ser o tema 2 do e-book, tá bom, gente? Então, vamos para a segunda opção, né, de introdução, segunda possibilidade. Aí a gente volta lá para o modelo do e-book. Só que eu queria trazer uma diferenciação para ajudar vocês na hora de produzir a introdução, tá bom? Que é o seguinte. Gente, quando vocês falam dois argumentos, são eles, tananã, tananã, quando vocês usam exatamente esse modelo do dois argumentos, são eles, e meio que listam esses argumentos, fica muito expositivo. Parece que é uma redação dissertativa expositiva. Parece que você está expondo os argumentos que vão ser trabalhados. E a gente está aqui não para que isso seja uma exposição, mas sim para que sejam argumentos. Então, vocês percebem, eu vou até voltar aqui, que aqui vocês fazem a menção dos dois argumentos, né, que é a insuficiência de infraestrutura e a falta de preparo pedagógico, só que está tudo tão amarradinho que faz parte da sua argumentação. Então, você está usando os argumentos que vão ser destrinchados nos próximos parágrafos como embasamento para sua tese. Então, não é só você chegar lá no terceiro período e falar existem dois problemas principais, são eles, a insuficiência de infraestrutura. Não, vocês têm que trazer uma união. Vocês têm que trazer essa perspectiva de que vocês estão argumentando, vocês estão convencendo a banca da opinião de vocês. Então, evitem colocar dois argumentos, são eles, tananã, tananã.
É para vocês colocarem 2 argumentos, mas é para vocês amarrarem esses 2 argumentos dentro da sua tese. Exatamente como eu fiz aqui, ó. Nesse cenário, o problema é agravado não pela insuficiência, não apenas pela insuficiência de infraestrutura. Então, eu não mencionei que eu vou falar desses 2 tópicos. Eu inseri esses 2 tópicos dentro dentro da minha argumentação. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Então, vamos para frente. Passo 1. Agora, a segunda possibilidade, tá, gente? Mais voltada ali para a questão do e-book. Passo 1. Você vai trazer o tema primeiro, que é o que eu falei na aula passada, que é o que está disponível no e-book para vocês, mais a discussão, ou seja, o fato. Então, inicie com o tema e o contexto brasileiro. Isso garante que o corretor saiba que você não vai fugir do assunto. Isso é muito importante, porque muita gente aqui fugiu do tema, tá? Mesmo que tenha sido parcialmente. Então, vamos lá. Aí, qual vai ser a técnica? Você vai apresentar o tema e uma expressão de recorrência. Tipo, é amplamente discutido no Brasil, como é o caso que está lá no e-book para vocês. Mais um ponto de tensão. Então, vamos lá. A evasão escolar do ensino médio, esse vai ser o nosso tema de agora, é um tema amplamente discutido no Brasil, especialmente devido ao impacto negativo que o abandono dos estudos causa no desenvolvimento socioeconômico do país. Então, nesse primeiro período, você já apresentou um tema, já trouxe uma contextualização ali de que ele é discutido no Brasil, você ainda não trouxe uma citação, você trouxe uma contextualização. E aí você deixou em evidência a problemática, que é o impacto negativo do abandono dos estudos do desenvolvimento socioeconômico do país. Tudo bem? Eu quis começar pelo outro, porque o outro era novidade. Esse daqui eu já falei na última aula. Então, vamos lá. E a gente vai para o passo 2. Você vai usar a citação ou a lei como amparo, né? Vai ser a sua teoria. Então, agora você entra com a citação literal que revisamos para mostrar que a realidade fere o princípio fundamental. Então, diferente do último, que você mostra que é amparado por lei, você traz uma oposição, né? Você mostra que na prática é diferente. Aqui você vai falar da citação e como fere. Vamos lá. Nesse sentido, tal cenário contraria o que estabelece a Constituição Federal de 1988, a qual, em seu artigo 205, define a educação como um direito de todos e um dever do Estado. Então, diferente do primeiro modelo, que você apresenta a lei para contextualizar o tema, aqui você usa o tema para contextualizar a inserção da citação, ok? E aí vamos para o terceiro e o último passo, que é a tese. Professora, a tese sempre fica no terceiro período? 90% das vezes. Então, vamos lá. Finalize mostrando por que o problema persiste. E aí, o porquê o problema persiste vai ser a sua opinião, que é a sua tese. Então, você vai usar o conectivo, mais o argumento 1, mais o argumento 2. Por exemplo, dessa forma, é preciso analisar como a vulnerabilidade socioeconômica das famílias e a falta de atratividade do currículo escolar impedem a concretização desse preceito constitucional. Então, aqui eu já me posicionei, né, já deixei claro que existe essa vulnerabilidade socioeconômica, que existe a falta de atratividade do currículo, e eu usei isso como os argumentos 1 e 2. Gente, vocês viram a diferença de você trazer inserido dentro da argumentação e vocês apenas exporem o que vai ser dito? Então, 2 argumentos principais, como vulnerabilidade socioeconômica e atratividade do currículo. Isso seria expositivo. Mas, dessa forma, é preciso analisar como a vulnerabilidade socioeconômica, essa junção, essa construção aí é o que traz a dissertação argumentativa. Tudo bem? Então, vou mostrar para vocês aqui como que ficaria essa introdução. Vamos lá. Os desafios da alfabetização na idade certa. Vamos lá. A dificuldade de alfabetização na idade certa, nosso tema, é muito discutida no Brasil. Contextualização. Uma vez que o atraso na aquisição da leitura e da escrita
compromete toda a trajetória acadêmica do indivíduo. Problemática. Essa problemática ganha relevância ao ser confrontada com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, que preceitua a igualdade de condições para o acesso e, principalmente, para a permanência com sucesso na escola. No entanto, aí chega a nossa tese, galera. No entanto, a plena eficácia dessa norma é dificultada tanto pela carência de recursos pedagógicos nas redes municipais, que é o nosso argumento 1, quanto pela formação insuficiente dos profissionais da educação. Tudo bem? Gente, alguma dúvida até aqui? Sim, não, talvez. Se não, eu vou para o nosso tema da semana, que a gente vai debater um pouquinho antes de eu liberar vocês, para vocês produzirem aqui para nós o parágrafo de introdução, tá bom? Sem dúvidas? Então vamos em frente. Aí, aqui eu vou dar um zoom, mas lembrando que esse aqui é o tema 2 do e-book, tá? Do professor Guilherme. Então, ele já mandou na primeira aula, mandou na segunda, eu não tenho certeza se ele mandou hoje, se ele vai mandar, mas tá aí, tá no slide, o slide já foi disponibilizado para quem respondeu a chamada. Então, quem tem acesso ao e-book, é esse o tema 2, que é o tema da semana, tá bom? Então, vamos lá. Agora, eu vou querer a participação de vocês, porque a gente vai debater esse tema a partir da análise que a gente falou lá no começo. Então, vamos lá. A proposta vai ser a praxis docente como motor da mudança social. O desafio supera a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã. Então, a gente pega esse texto e a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmembrá-lo. Tá bom, galera? Ai, desculpa, gente, meu nariz aqui tá uma tristeza hoje. Gente, a primeira coisa que a gente tem que saber obrigatoriamente é o que é essa praxis. Gente, a praxis ela vai ser a união entre a prática e a teoria, né? Então, que é esse processo aí de acontecimento. Então, essa junção da teoria com a prática docente como motor de mudança social. Então, vamos lá. O tema central é o desafio de superar a instrução mecânica em favor da formação humana e cidadã. Então, qual é a palavra-chave? Desafio. Então, a gente já sabe que a gente tem uma problemática. Tudo bem? Qual é o nosso eixo aqui? A educação mecânica. Quando a gente fala de educação mecânica, o que passa na cabeça de vocês? Eu vou começar. Para mim, educação mecânica, a gente começa, quando a gente entra em sala de aula, com uma aula 100% expositiva. Que a gente chega lá e só escreve no quadro, manda eles copiarem e dá visto. Isso é um exemplo dessa produção mecânica. O que vocês conseguem pensar aí na cabecinha de vocês como essa instrução mecânica? Outras coisas de instrução mecânica. Por favor, vamos lá. É muito importante que vocês participem da aula, gente. Professor, o que é praxis, pelo amor de Deus? Eu acabei de falar. Praxis é essa junção da teoria da educação e a prática. Então, quando a gente está na faculdade, a gente tem o quê? A teoria, né? Então, a gente acha que vai chegar lá e vai ser tudo daquele jeito. Mas a prática é o quê? A falta de infraestrutura, alunos menos preparados do que deveriam, a dificuldade de coordenação, enfim, todas essas coisas. Então, a praxis docente é essa junção, essa união dialética entre teoria e prática. Então, ela é uma ação reflexiva que transforma a realidade. Entendeu? Tudo bem, Luiz? Sim, não, certinho aqui. Porque eu tenho muita dificuldade em ler o tema de uma redação e entender o que ele está pedindo. Aí, às vezes, eu tento buscar a solução lá nos textos motivadores, né? Aham. Então, aqui a gente já sabe que ele está falando sobre essa união da dialética, ou seja, da teoria do professor com a prática. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer as matérias de educação na faculdade, a gente se prepara para uma coisa, chega lá, é uma coisa totalmente diferente. Então, quando fala sobre a praxis docente, é como a ação do professor que une a teoria, o estudo, com a realidade social, servem de mudança social.
E aí, a gente entra no ponto de o desafio de superar instruções mecânicas. Então, quais são as dificuldades do professor, né, para enfrentar essa instrução mecânica que é estabelecida desde que as escolas foram iniciadas no mundo, em favor de uma formação mais humana e cidadã. A Thaís falou, educação mecânica é a impossibilidade do estudante de construir. Sim, isso é uma perspectiva. Então, a partir do momento que a gente delimita o espaço de conhecimento do aluno, focando só naquela questão do conteúdo, a gente tem essa dificuldade de ter essa relação mais humana. Tudo bem? Professora, Oi. eu vejo essa questão, principalmente o desafio de superar essa instrução mecânica, né? Porque a gente que está dentro da escola, percebemos que muitos educadores ainda estão bem amarrados na educação tradicional, né? Como professor, ele é o centro, ele fica ali passando a informação e os alunos ficam ali aprendendo passivamente. Então, quando a gente fala da praxe, né, essa teoria com prática, a gente está colocando um lado mais crítico, humano, né, tentando entender os contextos, os indivíduos, e é muito difícil chegar assim, nesse consentimento, sendo que muitos profissionais eles não se atualizam e não aceitam, né, e preferem permanecer em uma educação de um modelo tradicional. Perfeito, Aline, é isso mesmo. E quando a gente para analisar o contexto do século XXI, que é o século da tecnologia, e a gente vem com a questão dos celulares, enfim, de todo esse acesso tecnológico que os alunos têm, já dentro do cotidiano, e a gente propõe uma aula que vai ser só aquela aula de projeção de slide, né, que não tem debate, que os alunos não têm voz ativa, que os alunos não participam integralmente da aula, nessa geração totalmente voltada para esse desenrolar tecnológico, é claro que a gente não vai conseguir chamar a atenção, a gente não vai conseguir prender a atenção. E aí a Aline falou sobre saber ouvir o aluno, que nem sempre o professor está certo. Tem razão, trazer esse debate para dentro de sala de aula. A Rosenice falou aula expositiva, conteudista, aluno paciente. Tá certo, essa questão do aluno paciente, né, que é aquele aluno que não debate, que não participa da aula, e aí eu queria ir um pouco além. Vocês acreditam, aí eu jogo para vocês, para o debate aqui da nossa turma, vocês acreditam que nesse processo de instrução mecânica, o método de avaliação tradicional, que é, no caso, as provas, ele também acaba sendo um incentivo para a gente se manter preso nesse processo de instrução mecânica? O Yuri falou, acredito também que abre a possibilidade de conectar a ideia de desenvolver competências emocionais, citar a BNCC e tal. Perfeito, Yuri. Eu super acredito também nessa questão de conectar ideias, e a BNCC, ela super se integra nesse tema, vai ser super importante, super relevante para vocês. A pergunta vocês acreditam que os métodos avaliativos, né, no caso, o método tradicional, que é a prova, né, vocês acham que isso favorece a dificuldade de combater o desafio da instrução mecânica? Tipo assim, que a realidade se o único método de avaliação vai ser a prova, vocês acham que isso fortalece essa instrução mecânica dentro de sala de aula? Alguém quer falar um pouco sobre isso, sobre a sua experiência profissional? A Aline concordou, Yuri concordou, Thaís concordou, a Aline falou, porque muitas vezes uma nota não representa quem a pessoa é. Com certeza. E quando a gente fala, até trazendo um pouco do tema da semana passada, né? Quando a gente fala sobre alunos neurodivergentes, né? Que tem um processo de aquisição de conhecimento diferente, então quando a gente traz esse como único embasamento, né? Para avaliar o aprendizado do aluno, a gente acaba limitando aqueles alunos que talvez eles não sejam tão bons para decorar a lei, decorar a fórmula, mas eles têm aquele domínio do contexto, né? Então, a Thaís falou, formas diversificadas de avaliar é uma forma de superar essa educação mecânica. Perfeito. Quantidade não é qualidade. E aí eu vou além. Eu quero que vocês me falem formas de combater, né, essa instrução mecânica em favor da formação humana. Gostaria que alguém falasse. Gente, eu tô amando que vocês estão participando do chat, mas eu queria que alguém abrisse o microfone e falasse um pouco também.
eu gostaria de formas para combater esses desafios, né, da instrução mecânica. A ligação com o mundo escola, escola mundo? Calma, tem duas pessoas falando. Pode falar. Pode falar. Yuri e depois o Luiz Gustavo. Professora, é tão desafiador falar sobre isso, né? Que abre margem assim, para uma discussão super extensa, porque ao mesmo tempo que a gente consegue pensar em diversas formas, a gente volta para o sistema muito engessado. Hoje, por exemplo, eu trabalho em escola, eu atendo o grupo da educação infantil e ensino médio, né? E eu fico observando assim, o grupo do fundamental e educação infantil. Meu Deus, como elas são disruptivas, eu digo assim, as professoras. Inovadoras, criativas, dinâmicas. Aí eu observo o grupo do Fundamental 2 e Média, como se fosse duas escolas dentro de uma. Professores mais sérios, mais rígidos, muitas das vezes trazem uma atividade ou outra que é diferenciada, mas que o sistema ele te engessa pelo seguinte, o volume, conteúdo a vencer mais intenso. E eu fico pensando assim, né, as formas da gente poder vencer isso, porque ainda apesar do método avaliativo, a avaliação bimestral, eu acho que tem como fazer uma forma processual de uma forma mais, por exemplo, uma aula que é expositiva, uma aula invertida, um projeto. Não sei se seria nesse sentido, né, a sua pergunta. Sim, é isso mesmo. A gente tem várias possibilidades, né, aí dentro da BNCC, né, que a gente fala sobre a sala de aula invertida, né, sobre colocar o aluno como centro da aprendizagem, né, o aluno de forma ativa e não de forma passiva. Então, a gente até quando a gente olha para o nosso modelo de aula, né, aqui mesmo na mentoria, que a gente vem, traz uma aula expositiva, traz um slide, mas aí essa tentativa de, por exemplo, vamos construir uma redação juntos, ou vamos produzir esse parágrafo juntos, vamos promover um debate, né, para eu saber um pouco da opinião de vocês, para que a nossa aula ela seja mais do que só eu jogando conteúdo em vocês. Até não só para facilitar a aquisição de conhecimento, né, porque a aula se torna mais dinâmica, então isso traz uma motivação para o aluno para ele continuar, mas também para que o aluno ele se sinta pertencente a esse espaço. Porque quantas vezes a gente na faculdade, ou a gente na escola, ou até a gente como professor, a gente não olha para esse cenário de que parece que a sala de aula é do professor e o aluno está lá para ficar recebendo aquela enxurrada de informações, né? Então, é bem por esse caminho mesmo. Luiz Gustavo, você ainda quer falar? E depois do Luiz Gustavo é a Thaís. Não, tranquilo, pode passar. Tá bom. Pode falar, Thaís. Depois da Thaís, a Aline. Oi, gente, boa noite, professora. O que eu ia falar é mais ou menos no sentido que o que a primeira pessoa falou, que eu esqueci quem foi que falou. Que a gente precisa trazer essas avaliações diversificadas, como, por exemplo, construção de portfólio, aí trabalhos, pesquisas realizados pelos meninos e os nossos registros, né, a partir daí, mas não tem como fugir do tradicional. Tem que ser um equilíbrio entre esses dois métodos, esse formal, esse tradicional, mas diversificando, colocando eles no centro em diversos momentos de debates, por exemplo, de grupo, ou apresentações individuais, por exemplo, e registros por meio de portfólio ou métodos parecidos, nesse sentido, assim. Perfeito. Eu gosto de pensar que essa educação formal, essa educação tradicional, né, que a gente tem, ela é o arroz e feijão que funciona. Então, nós, como professores, a gente tem que promover, né, esse ensino tradicional da melhor qualidade possível, porém, não se vive apenas de arroz e feijão, né? Chega uma hora que você enjoa, que você não quer mais comer aquilo. Então, vem aí essas possibilidades, as possibilidades que são os acompanhamentos. Então, aquela carne, aquela salada que você vai colocando ali no prato, né, que é aquilo da vontade. Você varia, um dia você come carne, um dia você come frango, e aí você não enjoa do arroz e do feijão, né? Porque você tem os acompanhamentos ali em volta que fazem com que isso seja o diferencial. Então, esse equilíbrio aí que a Thaís apontou pra gente perfeitamente, que tem que existir entre a educação tradicional, porque, gente, querendo ou não, vamos convir, né, aqui que estamos falando com professores que trabalham
com isso, né, que já estão inseridos no mercado, gente, não dá para todo dia a gente chegar na sala de aula e falar, nossa, hoje a gente vai fazer uma coisa muito diferente. Hoje vai ser só prestação de trabalho. Hoje vai ser roda de conversa. Porque a gente tem um cronograma a seguir, a gente tem um conteúdo que precisa ser dado, a gente tem a base nacional curricular, então a gente tem uma coisa que precisa ser entregue. E aí, como a gente vai entregar isso? Aí que vem essas variedades. Então, isso que a Thaís falou foi super importante. Aline, pode falar. Então, pegando o gancho, né, muita gente falou essa mesma frase, assim, que é muito difícil sair do tradicional. Nós sabemos que é bem difícil mesmo, porque a gente sabe da nossa realidade, né? Então, assim, ideias tem de monte, muitas ideias legais, temos diretrizes, temos orientações para fazermos coisas diferentes, né? Os temas transversais, interdisciplinaridade, tudo isso é uma forma, assim, de trazer o aluno para a gente, colocar o aluno como protagonista, ir além, reflexão, crítica, só que a gente sabe da realidade, né? Por exemplo, vamos dizer, eu trabalho no ensino médio, eu trabalho com alunos do ensino médio na escola pública, e aí a gente fala muito de tecnologia, eles gostam da tecnologia, e eu coloco uma aula para a gente fazer sobre a minha matéria, um quiz, tem o Kahoot, não sei se todos conhecem, né? Que é bem legal, você coloca as perguntas e respostas ali, o pessoal interage junto, coloca quem está em primeiro lugar, é bem legal. Só que, assim, voltando à primeira frase que eu falei, sabemos da realidade. Na escola pública, por exemplo, essa escola tem internet, tem Wi-Fi, os meus alunos, a situação econômica desses alunos, todos têm celular, todos têm internet no celular, né? Então, assim, a ideia a gente tem, só que dentro da escola, a gente que está no chão da escola, sabemos bem a realidade. Outro exemplo aqui, rapidinho, só para eu fechar, é o novo ensino médio. A ideia é linda, né? É maravilhosa. O aluno não tem mais protagonista do que o aluno nessa ideia do novo ensino médio, porque é ele que escolhe, ele que vai saber o que ele quer no futuro dele, quais as matérias que ele quer cursar, igual a gente vê aí nessas séries americanas, né? Cada um tem a sua grade aberta, muito lindo, faz o laboratório de ciências, o outro é mais a área artística, só que, mais uma vez, sabemos da realidade que o novo ensino médio, para mim, a minha opinião, é um fiasco, né, porque não funciona, é péssimo, né, a minha opinião, gente, me desculpa, porque, assim, mais uma vez, a realidade não dá certo, os alunos não sabem escolher o que vai dar certo, eles pensam que mais é brincadeira, né, o menino ainda não está com formação adequada, não tem instrução adequada, então, o menino do primeiro ano, ele vai escolher o quê? Eu odeio matemática, física e química, eu vou escolher só educação física para eu cursar. Então, assim, quem é esse profissional lá na frente? Será que ele vai mesmo querer trabalhar com a educação física, ou vai querer trabalhar com pesquisa, auxiliar o país a se desenvolver, enfim, outros ramos, né? Então, por isso que eu penso que é difícil demais a gente sair da nossa realidade, porque que não é fácil, né? As ideias são lindas, mas na prática é complicado. Concordo, Aline. Inclusive, eu queria até levantar mais um ponto que a gente pode trazer para essa discussão, que é. Eu nem vou falar tudo do fundamental, mas você que tem experiência com o ensino médio, acho que você vai entender. Quando a gente fala sobre ensino médio de escola pública, né, que muitas vezes o aluno chega com uma defasagem gigantesca, né, de conhecimento, muitas das vezes eles não têm um domínio de conteúdo, eles chegam lá já desmotivados, né? Então, a gente, além de ter que lutar ali para entregar o conteúdo, a gente luta diariamente para tentar combater o processo de evasão escolar, que é trazer esse aluno mesmo, né? Então, colocar esse aluno como centro. Então, a gente tem que, só falta rebolar, levar um bambolê lá no meio, dar estrelinha, para ver se a gente consegue manter esses alunos dentro da escola. Né? E aí que vem a questão que você falou do novo ensino médio, que eu super entendo sobre eles escolherem suas matérias. Eu entendo que tem alguns pontos positivos e eu entendo também que tem pontos negativos. Por exemplo, eu entendo como essencial para a formação cidadã que se tenham aulas de sociologia, de filosofia, né, para que se entenda o comportamento do mundo. Todos vão ter? Não, nem todos vão se interessar por isso, né? Eu falo por essas matérias que geralmente têm uma carga horária menor, né? Então já são prejudicadas pela carga horária e agora muito menos pessoas vão, assim, optam, né, por conta disso. Então, eu acho que
tendo em vista a conjuntura da educação do Brasil, eu acho que é dar muito poder, né, para jovens que têm muita pouca responsabilidade, né, que ainda têm pouca maturidade para conseguir fazer esse discernimento. Então, eu tenho uma opinião muito parecida com a Aline em relação a essa questão aí do novo ensino médio, mas é isso, né? Ver aí como ele vai se desenvolver, como que vão ser, quais vão ser as organizações, né? Como que vai ser feito as melhorias sendo colocadas, mas no geral é isso. Então, a gente, além de ter que ser professor, educador, muitas das vezes pedagogo, psicólogo, psiquiatra, que a gente está ali para receber toda aquela carga emocional dos nossos alunos, a gente ainda tem que se preocupar em como fugir do básico para inserir o aluno dentro da sala de aula, trazendo uma formação humana. Porque é dentro da escola que os alunos formam boa parte da sua personalidade, do seu caráter, né? É ali onde a escola é aquele primeiro espaço de socialização fora do núcleo familiar. Então, nós, como educadores, a gente tem essa responsabilidade social, o que chega a ser desproporcional, né? A quantidade de responsabilidade social que nós, professores, temos e o quanto a gente ganha, né? Isso chega a ser desigual, né? Porque ninguém vira para um médico, né, um cardiologista, ninguém pede para ele examinar uma fratura de um pé. Mas a gente lida com vários alunos com vários problemas, com dificuldade de aprendizagem que vem de outras séries, e a gente acaba tendo que lidar com isso dentro da nossa sala de aula. Então, além das dificuldades que a gente enfrenta dentro de sala de aula, a gente tem essa dificuldade que é o combate à evasão escolar, né? Que parece que constantemente, principalmente quando chega no ensino médio, muitas das vezes a gente olha e já pensa que é uma coisa inevitável, né? Principalmente, eu não sei se aqui tem algum professor que dá aula para o noturno, né, ensino médio noturno. Não estou falando do EJA, estou falando do ensino médio noturno mesmo, que ali você já se depara. Eu lembro quando eu estava na faculdade, que o meu estágio obrigatório no ensino médio, eu fiz numa escola lá da Samambaia, que era à noite. E, gente, tinha dia que a turma tava cheia, que era, tipo assim, quando era véspera de prova, e no resto dos dias era, tipo, 15 alunos numa turma de 40. Então, essa é também a importância da gente conseguir combater essa instrução mecânica, porque se a gente consegue combater isso, e a gente consegue trazer essa formação mais humana, a gente consegue colocar o aluno como centro, a gente consegue motivar o aluno, e inseri-lo, a gente consegue trazer essa formação cidadã muito mais forte para dentro da sala de aula. Thaís, você quer falar? A mãozinha está levantada? Não? A Aline falou que a sociedade nos odeia, às vezes parece que sim, né? E aí a gente sempre tem que ouvir aquela coisa de o professor é a profissão que faz outras profissões. Sim, e a valorização para esses professores, né? Então, a gente fica sempre vivendo nesse limbo. Então, agora, enquanto a gente está aqui, 9h34 da noite, debatendo sobre formas de formar cidadãos melhores, né? De lidar com a instrução mecânica, né? Tipo, de combater a instrução mecânica em prol de uma formação mais humana, a gente tem aí vários outros profissionais, né, que entram em sala de aula e se limitam totalmente a joguei um slide no quadro, copiou, a prova é tal, corrigiu a prova, nota boa passou, nota ruim não passou e pronto. Então, olha a importância desse tema, né? A importância desse tema para a nossa formação como professores, a importância desse tema pela aplicabilidade no dia a dia, né? Então, assim, o poder, né, dessa formação humana, né, a importância dela. E aí, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Gente, então vamos fazer assim. Para a gente finalizar essa aula, eu vou dar para vocês uns 10 minutinhos, acho que uns 10 minutinhos dá, para vocês construírem a introdução da redação, desse tema aí, que está aí para vocês. Só a introdução. E aí eu queria que pelo menos umas 2, 3 pessoas lessem para a gente a introdução que fosse construída, tá bom? Se alguém terminar antes dos 10 minutos, pode avisar aqui no chat que a gente já faz. Tudo bem? Que a gente já fala um pouco sobre isso. Quem tiver alguma dúvida, eu vou
podem me chamar aqui no chat, podem falar no microfone, mas enquanto vocês fazem isso, eu só vou ali pegar um pouco de água, que a minha água tá acabando, e vocês percebem que hoje a minha voz tá complicada. Então, enquanto eu vou ali buscar uma água, quero que vocês já tentem aí construir essa introdução, que vai ser a introdução da redação de vocês, que vocês vão entregar até domingo para a nossa aula de terça. Tudo bem? Então, vão começando aí. Eu só vou ali pegar uma água e já volto, tá, pessoal? Gente, voltei, tá? Só para vocês saberem que eu estou aqui. Podem continuar construindo a redação de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, já pode me chamar, porque eu já estou aqui à disposição de vocês, tá bom?
Oi, Wandra. Só um minutinho, vou olhar aqui na minha tabela, tá? Não, Wandra, não foi. Deixa eu olhar aqui no e-mail, se ela chegou para mim mesmo. Ah, Wandra, a sua redação, ela foi pro spam. Não sei por quê. Aí eu comentei com vocês, né, que eu não tenho o hábito de ficar abrindo o spam, mas eu vou corrigir e eu te envio até amanhã de manhã, tá bom? Porque a sua redação foi para o spam. Eu vou tentar corrigir a loja ainda, para você ter a devolutiva. Gente, vamos lá, mais 2 minutinhos para vocês terminarem aí a introdução de vocês. Tem alguém que já está com ela encaminhada? Thaís, a sua redação, você tem que falar com o professor Guilherme, tá? Em relação a ela. Pode mandar mensagem para ele para perguntar da sua redação. Aline, já que você terminou sua redação, já começa lendo aí para nós. Tá, eu vou ler aqui. Vocês estão me ouvindo? Porque eu coloquei o fone aqui, não sei se estão. Tô ouvindo. Eu coloquei assim: os desafios de transformar a educação, saindo do modo mecânico e dando espaço à formação mais humana e cidadã. Ponto. Segundo a BNCC, pode-se integrar a educação digital de forma crítica dentro das áreas de conhecimento. Ponto. Apesar dessa ideia inovadora na educação, nem sempre é fácil adaptar novos métodos por falta de estrutura, como internet de qualidade, bons computadores nas escolas, e a falta de preparo dos profissionais, carecendo de formação e atualização. Eu achei que o seu terceiro período, que é o que você integra os argumentos com a tese, ficou muito bom. Mas eu queria que você lesse de novo o primeiro para mim. Ou você só me responde. Parece que você só colocou o tema no primeiro período? Eu só coloquei o tema de uma forma bem resumida. Eu coloquei os desafios de transformar a educação, saindo do modo mecânico e dando espaço à formação mais humana e cidadã. Eu queria que nesse primeiro período, ao invés de você só mencionar o tema, você tentasse trazer uma contextualização para ele. Uhum. Se você quiser, você pode começar com alguma citação e introduzir o tema, ou você pode começar com o tema e trazer aquela estrutura que a gente está acostumada, né? Que os desafios para superar a instrução mecânica é um tema muito discutido no Brasil. É importante resolver isso para que haja uma formação mais humana e cidadã dos estudantes, enfim. Queria que você trouxesse nesse primeiro período que eu senti que faltou um pouco dessa contextualização. Para mim, ficou muito expositivo. Aí faltou um pouquinho dessa argumentação. Aí você pode ler de novo o segundo período para mim? O segundo ficou assim: segundo a BNCC, pode-se integrar a educação digital de forma crítica dentro das áreas do conhecimento. Ponto. Tá. Eu gostei da sua citação da BNCC, eu só queria que você tentasse deixar um pouquinho mais claro o que isso tem a ver com o tema, porque não ficou tão visível assim essa ligação. Mas aí é só você trazer o terceiro período tá perfeito, tá? Não precisa mexer nele. Mas tenta trazer uma ligação um pouco maior entre o primeiro e o segundo, nem que seja o primeiro já mencionando a BNCC e o segundo período trazendo essa ideia de oposição de que a BNCC defende isso, mas na prática não é assim que funciona, entendeu? Beleza. Gente, mais alguém terminou a construção aí da introdução? Não? Ainda não? Gente, então vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar aí para vocês. Obrigada, viu, Aline, por ter compartilhado com a gente. Esse é o caminho mesmo. Thaís, você terminou?
Eu comecei, eu só tô com dificuldade de concluir esse segundo período aqui. Aí eu queria que você me desse sua visão. Tá bom, E pode também falar. não sei se tá certo iniciar com a citação de Nelson Mandela, que eu vi aqui no material de hoje mesmo. Segundo Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Aí, ponto. No entanto, vírgula, no cenário atual da educação pública, há o desafio de ultrapassar barreiras. Aí eu queria colocar essas barreiras da educação mecânica, tipo, parafrasear para não copiar o tema, sabe? E fazer Mas um se você quiser terceiro. pegar só essas palavras-chave, né? Tipo, esse desafio para superar a instrução mecânica, não tem problema, não. Se eu colocar, então, assim, pode fazer o desafio de ultrapassar as barreiras da educação mecânica. Não seria uma cópia, por exemplo, do Não, não. tema. Sem problema. Aham, tá ótimo. Ah, então tá. Então, ficou faltando, então, no caso, só o terceiro período. Que aí eram os dois assuntos do desenvolvimento 1 e 2, né? Então, eu queria que você tentasse colocar o tema dentro do primeiro período. Então, essa segunda parte que você já colocou no segundo período, eu acho que você pode deixar ela no primeiro. Essa, no entanto, o cenário atual da educação pública, há o Ou desafio. você tenta inserir porque você começa falando sobre o Nelson Mandela. Eu gostei, achei Sim. que combinou, ficou bom. Aí você fala do Então, Nelson para a gente Mandela, aí eu começar com acho a que citação de um teórico ou historiador, tá certo assim, né? Segundo Nelson Mandela, tá vírgula. certo, Aí eu pode coloco a começar. Só citação que é e ponto. importante que logo depois disso você já apresente o tema. Ah, entendi. Que você já faça essa ligação dessa citação para o tema. Para que não fique tipo, tudo bem, boa citação, mas por quê? Então é para você já deixar Sim, claro que tá vincular com o tudo tema. amarradinho. Aham, Tá bom. Eu vou tentar reformular aqui. tá bom. Mais alguém gostaria de Professora, ler aí? é, Oi. eu fiquei bem enrolada aqui para poder reformular. É a mesma pergunta da Thaís. No meu caso, então, eu poderia começar falando, mencionando a BNCC, e depois do Pode. segundo período eu dou uma contextualizada para não ficar uma coisa muito. Gente, é o seguinte, vocês podem começar com a citação. Lembra que aí nesse material de vocês tem essa opção. Eu vou até voltar aqui para vocês saberem onde procurar. Então, repertório legitimado mais o tema. Então, no primeiro período, vocês podem trazer a citação ou a lei, mais as palavras-chave do tema. Então, vocês têm que achar uma citação inicial que converse bem com o tema. Então, por exemplo, a gente está falando sobre as barreiras, né, para a educação. Então, você já tem que fazer essa ligação. Então, se o Nelson Mandela fala sobre a educação é a arma mais importante, porém, a educação ela ainda se apresenta muito limitada por conta dessa educação mecânica. Então, aí você já mencionou e já conseguiu trazer essa contextualização, entendeu? Aí, no caso da BNCC, o que a BNCC fala sobre isso? Você vai lá e menciona. E aí você já... Como que isso tem a ver com o tema? Aí você já junta os dois no primeiro período, tudo bem? Gente, o primeiro período sempre tem que ter o tema, para você mostrar para a banca que você entendeu qual é o tema, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Alguém mais? Thaís, você levantou a mão? Eu acho que eu levantei a primeira vez, aí eu falei, mas não tirou o íconezinho. Tudo bem. Então é isso. Gente, mais alguém quer ler? Quer fazer alguma correção? Quer tirar alguma dúvida? Então fica aí como desafio da semana o tema 2 do e-book, tá? E é o tema que está disponível aí no slide. Eliane, você olhou no spam? Eu vou olhar aqui agora, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui o e-mail. Só um minutinho, viu, Eliane? Só dá uma olhadinha aqui para você.
Nossa, Eliane, a sua redação ela está corrigida, e eu digitei o e-mail e eu não enviei. Ficou no spam, ou ficou no rascunho. Mas eu acabei de te enviar aí, para você ver que já estava corrigida. Aí, Eliane, vê aí se chegou. Eu acabei de enviar. Gente, eu vou mandar de novo aqui. Ah, é. Gente, lembrando que vocês têm que mandar a redação dessa semana até terça-feira, ou até domingo, para aula de terça-feira, tá bom? É o segundo tema do e-book, que é o tema que está disponível aqui para vocês. Só caneta azul ou preta, nada de azul claro, que teve gente que colocou, tá? Nada de azul claro, azul normal. Azul e preta, as canetas do concurso público. Só em folha oficial, não aceito em folha de caderno. Então, lá no e-book do professor Guilherme tem uma folha oficial. Vocês podem imprimir e escrever a redação. E não façam marcas, tá? E, gente, não se... Ó, redações que não são divididas em parágrafos, porque eu recebi uma redação, uma não, né? Recebi mais de uma redação, que era, tipo, um texto corrido, sem separação de parágrafos. Eu não vou corrigir, porque está desobedecendo a tipologia textual de dissertação. Então, eu vou dar a devolutiva e pedir para que vocês reenviem a redação com essa separação paragrafal, tá bom? Seguindo a estrutura que eu apresentei na outra aula. Beleza, Eliane? Que bom que você recebeu. Desculpa mesmo, viu? E é isso, gente. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Vou digitar aqui o e-mail para vocês enviarem. Esse e-mail que eu acabei de deixar aí no chat é o e-mail para vocês enviarem as redações. Eu só aceito redações em PDF. Verifiquem os e-mails para garantir que vocês estão anexando as redações, porque já foram umas 5 pessoas que enviaram as redações, mas não anexaram a redação. Tá bom? Oi, Arlete, tudo bem? Arlete, o tema da redação que você vai produzir na próxima semana vai ser esse aqui, ó. Esse aqui, que está no final do slide, é o último slide. Aí vocês podem seguir o passo a passo que tem aí no slide para trabalhar o tema e para construir a introdução de vocês, tá bom? Escrevam a redação, muita atenção, atenção aos erros gramaticais, mas não se desesperem, porque eu já estou preparando as nossas aulas. Eu já estou preparando as nossas aulas de gramática, tá? Para focar nos nossos assuntos principais. Tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só. Até semana que vem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido absorver. Eu sei que é muita coisa, mas é isso. Um dia após o outro, né? Oi, Valdiane, eu vi que é a sua primeira aula. Assista as últimas aulas, tá? Que ficaram gravadas, que o professor Guilherme ele disponibiliza as aulas gravadas, para vocês irem acompanhando em que ritmo a turma tá bom? E já tentem fazer as redações da semana, a redação da semana, né? Que é esse tema aí sobre desafios de superar a introdução mecânica em favor da formação humana. Gente, muito, muito obrigada pela participação de todos, pelo debate, e até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau!